Sexta-feira, 17 de maio, confira os destaques desta edição. Como foi o sorteio das próximas fases da Copa Libertadores e Sul-Americana. A Prefeitura do Rio de Janeiro registra um aumento de mais de 80% dos casos de chikungunya entre 2018 e 2019. E ainda, como foi a mobilização contra o corte das verbas das universidades federais no Rio de Janeiro. O TV Uva Notícias começa agora. A União Nacional dos Estudantes convocou todos os alunos do país para uma mobilização contra o corte de verbas das universidades federais. Nossa equipe esteve no centro do Rio na noite de ontem e acompanhou a manifestação. A União Nacional dos Estudantes, UNE, convocou alunos de todo o país para uma mobilização contra o corte de verbas das universidades federais. Aqui no Rio de Janeiro, a concentração teve início às 3 horas da tarde na Candelária, mas foi a partir das 5h30 que começou a caminhada até a Central do Brasil. No momento do ato, outros estudantes estavam em cima de carros de som, cantando músicas que tinham relação com o corte de verbas e com a reforma da Previdência. Ao longo do dia, alguns estudantes falaram sobre a importância da manifestação. Eu acho essa manifestação muito importante porque eu estou no último ano do ensino médio e no ano que vem eu quero muito entrar para federal. Eu acho essa manifestação super necessária, pois é um absurdo ter que cortar 30% da verba. Eu sou a favor da manifestação, pois acho um absurdo eles cortarem as verbas públicas. Muitas bandeiras e cartazes foram utilizados por estudantes durante a manifestação, todos eles contra o corte das verbas e a reforma da Previdência. E ainda, alguns resolveram homenagear a vereadora Marielle Franco, que estava presente nos gritos dos alunos. Às 7h35 da noite, os organizadores já haviam encerrado o ato. Apesar de todo o protesto ter sido pacífico, houve uma confusão no fim, com policiais lançando bombas de efeito moral e provocando correria. Além disso, um ônibus foi queimado na Avenida Presidente Vargas. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a chikungunya pode causar febre, dores no corpo, apatia e cansaço, sintomas parecidos com os da dengue. A Prefeitura do Rio de Janeiro registrou um aumento de mais de 80% dos casos de chikungunya entre 2018 e 2019. Mais detalhes na reportagem a seguir. A Prefeitura do Rio de Janeiro registrou um aumento de mais de 80% dos casos de chikungunya entre 2018 e 2019. Até o momento, 2 pessoas morreram no estado por conta da doença. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a doença pode causar febre, dores no corpo, apatia e cansaço. Sintomas parecidos com a dengue, porém a grande diferença está no acometimento das articulações. O vírus avança nas juntas dos pacientes e causa inflamações com fortes dores acompanhadas de inchaço, vermelhidão e calor local. As mãos e pés também podem ser afetadas, como relata Rogéria Lopes. Foi numa sexta-feira, eu senti o meu lado direito como se fosse a mandíbula, dolorida. Eu falei, dormi de mau jeito. Quando a pessoa dorme assim, de mau jeito, falei, dormi de mau jeito, ficou dolorido. No dia seguinte, além de muito dolorido, eu comecei a ficar com febre. E aí começou muita febre, constante, não diminuía. E as dores nas articulações, não foram muscular, foram nas articulações, principalmente meus punhos e tornozelo. E daí ficou constante até hoje. Isso já estou te relatando coisa que aconteceu mês passado. Com isso, a Secretaria do Estado de Saúde vem adotando medidas para combater o foco do mosquito, como ações com drones para identificar os criadouros e a realização de atividades nas escolas, a fim de estimular a prevenção. O Dr. Eduardo Cac fala sobre a importância dessa ação. É um mosquito muito difícil de combater, especialmente nos estágios avançados que a gente está em termos de civilização. Apesar das pessoas saberem mais ou menos como é que ele se multiplica, a gente não tem conseguido reverter essa questão. Nem com o uso de venenos, nem com fiscalização direta, é muito difícil combater. O médico também fala sobre a diferença entre a dengue e a chikungunya, que mesmo sendo transmitida pelo mesmo mosquito, apresentam sintomas diferentes.
Todas as duas doenças elas cursam com febre, cursam com dores articulares, cursam com uma dor de cabeça intensa, especialmente uma dor assim atrás dos olhos. A chikungunya mais frequentemente acomete os olhos também, causando conjuntivite. Todas as duas doenças também podem vir com um rush cutâneo, quer dizer, um exantema, uma vermelhidão no corpo em determinada fase da doença. O engenheiro Levi Júnior nos conta como a doença afetou sua vida e o que fez com que ele conseguisse superá-la. Foi uma doença que realmente me derrubou. Eu fiquei mais ou menos afastado do trabalho 4 meses e à base de bastante remédio, né? Porque as dores articulares eram intensas, né? Não conseguia me deslocar, me mover, queria sempre ficar deitado porque a moleza era grande. E até uns 2 anos depois sentia consequências dessa doença. Botei na minha cabeça que eu tinha que fazer alguma atividade física para ajudar no processo de recuperação e deu certo. Comecei a fazer minhas caminhadas, comecei a fazer atividade física, mesmo doendo, eu insistia, doendo, insistia. Foi difícil, tive que insistir bastante para poder vencer a barreira da dor. Então vamos nos prevenir da doença, tomando todos os cuidados necessários para não criar focos de mosquitos e usar sempre o repelente. Na noite da última segunda-feira, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, aconteceu o sorteio das próximas fases da Copa Libertadores e Sul-Americana. Na reportagem que nossa equipe preparou, você confere os próximos adversários dos clubes brasileiros nas 2 competições. A Conmebol sorteou na noite desta segunda-feira, em sua sede no Paraguai, os 8 confrontos das oitavas de finais da Copa Libertadores da América, que terão início só depois da Copa América disputada aqui no Brasil. O Estádio Nacional do Chile, na capital Santiago, foi o escolhido para ser palco da finalíssima na primeira decisão em jogo único, já com local pré-determinado pela entidade. Os jogos de ida serão entre 23 a 25 de julho, enquanto os jogos de volta acontecerão de 30 de julho a 1º de agosto. Mas para as equipes brasileiras chegarem à decisão, primeiro terão que passar pelas oitavas de finais. 3 confrontos, Brasil e Argentina, já dão indícios de grandes jogos. O Cruzeiro encara os atuais campeões, o River Plate. O Atlético Paranaense enfrenta o sempre difícil Boca Júnior. O Godoy Cruz será adversário do atual campeão brasileiro, o Palmeiras. Libertad, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai, serão adversários da dupla gaúcha Grêmio e Inter. O Flamengo disputa contra o Emelec, do Equador. O sorteio também definiu os confrontos da segunda fase da Copa Sul-Americana. O Botafogo enfrenta o Sol de América, da Argentina. O Fluminense irá decidir contra o Atlético Nacional, da Colômbia. O Atlético Mineiro encara o União La Calera, do Chile. E o Corinthians decide a vaga contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Que tenhamos grandes jogos e que vença o melhor, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima!